Acordo de Barbados está desfeito e Nicolás Maduro impede que Maria Corina Machado e também Henrique Capriles concorram às eleições nos próximos 15 anos. Vai lembrar que ela alegou que nos últimos dias, 36 pessoas, além de outras que ainda serão capturadas, estavam planejando a sua morte. O que está acontecendo na Venezuela e os Estados Unidos já se pronunciou sobre o fato. Notícias importantes também relacionadas a declarações do Benjamin Netanyahu acerca da UNRWA, que é a agência especializada ali na questão dos refugiados palestinos, que alega que não foi um caso isolado, que sim, a agência da ONU está concomunada com Hamas, e isso, inclusive, fez com que caísse muito financiamento a essa organização. Vamos discutir aqui quais são os impactos para a faixa de Gaza. Mas também, galera, pressão gigantesca em cima do Benjamin Netanyahu. Não só interna, com inclusive os familiares fazendo grandes protestos depois de declarações desastrosas do Benjamin Netanyahu, mas também no cenário externo, em que o Biden considera parar o financiamento a Israel se Israel não mudar suas atitudes na faixa de Gaza. Para finalizar, pessoal, discutir também um pouquinho sobre a possibilidade do Biden ser visto como um covarde, vamos colocar assim. Inclusive, os republicanos estão pressionando muito em relação a isso. Trump alega que o ataque sofrido na base dos Estados Unidos da Jordânia em relação ao Irã não teria acontecido se ele fosse o presidente. Quais são as consequências geopolíticas? E para finalizar, pessoal, a liderança da OTAN garante que é necessária a criação de um espaço Schengen para a OTAN, não somente para a União Europeia. O que será que isso significa? Lembrando que a OTAN se fortaleceu bastante pós-governo, ou pelo menos pós-invasão, à Ucrânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira também contribuir financeiramente aqui para o canal, afinal, pessoal, a nossa queridíssima plataforma não está colaborando muito com monetizações, alcance e tal, tá? Porque não somos um conteúdo muito family friend, falamos de coisas um pouco polêmicas, tal, que a plataforma não curte muito. Pessoal, seja membro e apoie o canal ou faça uma contribuição via chave Pix. Se você não puder, não quiser, galera, seu like, engajamento, compartilhamento já é mais que sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem relevante aí pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz presente está ligado, pessoal, à decisão da Suprema Corte da Venezuela, que lembrando, pessoal, grande parte dos indicados, os juízes, são juízes chavistas, ou do Hugo Chávez, ou do Nicolás Maduro, que eles consideraram que a Maria Corina Machado e alguns outros opositores, a exemplo do Henrique Capriles, por exemplo, estão inaptos para concorrer nos próximos 15 anos às eleições da Venezuela. Isso, segundo a Suprema Corte, está ligado à traição da Maria Corina Machado. Principalmente porque ela deu declarações no passado apoiando as sanções contra a Venezuela feita pelos Estados Unidos e também porque ela se declara a favor da privatização da PDVSA, que é a principal estatal de petróleo venezuelana. Só que, assim, esse processo ele já é bem longo, tá? A possível inaptidão para concorrer às eleições da Maria Corina Machado. Para quem não sabe, pessoal, sempre na Venezuela você tem uma espécie de prévia onde uma série de candidatos da oposição concorrem entre si para saber quem vai ser o principal representante e ela foi eleita para ser a opositora do Nicolás Maduro, governo que hoje conta com 80% de rejeição nas pesquisas venezuelanas, tá? Ela foi eleita por mais de 90% da população, ou seja, ela era bem quista aí por grande parte da população. Só que assim, galera, a gente teve, inclusive na semana passada, segundo Nicolás Maduro, uma série de pessoas que foram presas no país porque estavam fazendo uma conspiração com os Estados Unidos, com a ExxonMobil e com outras agentes internacionais, que eram favoráveis à sua morte, exatamente, tá? Não que a Maria Corina Machado estivesse envolvida, mas faz tudo meio que parte de um mesmo momento em que o Nicolás Maduro vem tomando atitudes um pouco mais totalitárias, enfim, alegando que está perseguindo a oposição, alegando que precisa perseguir a oposição, que quer dar um golpe de Estado no país. A própria questão de Essequibo, que a gente já discutiu algumas vezes, relacionada à Guiana, claro que tem as suas motivações históricas, enfim, mas também tem um caráter muito forte de tentar unir o povo venezuelano, de nós contra eles. A própria Maria Corina Machado, Juan Guaidó, líderes opositores,
tem essa questão que esse equipo deveria pertencer à Venezuela. Talvez não da maneira como o Nicolás Maduro vem fazendo, tá? Mas a questão de esse equipo não é uma questão de esquerda, direita, bolivarianos e liberais, enfim. É uma questão muito mais de nacionalismo venezuelano. E por isso que ele está também utilizando nesse momento. Lembrando que em 2024, segundo semestre, teremos eleições. Com ela impedida de concorrer ao pleito, o Acordo de Barbados, para quem não lembra, ele rolou o ano passado. A Noruega era o principal mediador, mas contava ali com observadores como Estados Unidos, Brasil, etc., em que a Venezuela se comprometia a abrir o seu país para fiscalizações internacionais, inclusive das próximas eleições, e falava que qualquer um poderia concorrer contra o Nicolás Maduro, tudo tal. Em contrapartida, alguns presos aliados do governo Maduro foram soltos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos flexibilizou algumas sanções do ouro, do petróleo. Nossa, professor, como os Estados Unidos é bonzinho. Coincidentemente, bem na época que o petróleo estava estourado de preço no mercado internacional. O que não torna a Venezuela bonzinha, muito menos os Estados Unidos, tá? A gente tem que saber que não existe bonzinho e malvado na geopolítica internacional. Mas enfim, e galera, agora com a impeditivo da Maria Corina Machado de participar das eleições, a gente pode colocar que o Acordo de Barbados está praticamente finalizado. Os Estados Unidos anunciaram de maneira oficial que eles vão voltar às sanções, devem fazer isso nos próximos dias, e a Maria Corina Machado, apesar de ter sido impedida de concorrer nas eleições, anunciou que vai sim concorrer. Possivelmente teremos problemas no futuro próximo na Venezuela. Hoje a gente teve também, pessoal, declarações do Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro do país, garantindo que a UNRWA, agência especializada nos refugiados palestinos, que surgiu logo depois do primeiro conflito, da Guerra de Formação de Israel, para cuidar ali dos refugiados da Síria, do Líbano, da Jordânia, enfim, dos territórios palestinos. A questão dos 13 funcionários que colaboraram diretamente com os ataques contra Israel, segundo Israel, não foi meramente uma questão isolada, e que a agência em si trabalha com esses propósitos. E as grandes provas disso estão relacionadas a mais de 300 professores que incitam o ódio contra Israel, segundo Benjamin Netanyahu, e comemoraram os ataques que foram realizados. Além disso, alguns reféns ficaram na casa de funcionários que trabalhavam para essa agência, ou seja, eles estavam colaborando, inclusive com sequestros contra civis israelenses. Claro, pessoal, tudo isso está no campo da averiguação, tá? O Antônio Guterres, as lideranças da agência garantem que não, que é uma agência que tenta pensar agora, em 2 milhões de pessoas da faixa de Gaza que estão sofrendo com os bloqueios, com os ataques, enfim, além dos outros palestinos espalhados pelos demais territórios aí que existem. Mas assim, a credibilidade, ela já foi meio que por água abaixo, pelo menos num curto prazo. Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, França, Canadá, todos esses países anunciaram que eles vão cortar as verbas, porque esse é um grupo, segundo Benjamin Netanyahu, que tem ligação intrínseca com Hamas. Não foi um fato isolado. É mais uma agência da ONU que passa pano para essas atitudes e só condena as atitudes israelenses. Ou seja, pessoal, é bastante forte, né? Os Estados Unidos também pedem mais investigações e a gente deve ter algumas novidades no futuro próximo. Eu falei para vocês nos vídeos passados, as investigações elas têm que ser conclusivas no sentido, foi um caso isolado porque eles estão em contato direto ali com grupos palestinos. Então, se alguns funcionários se desvirtuaram, se aliaram, isso é uma coisa, né? A gente pune os funcionários, mas não a agência. Agora, se as acusações de Israel forem à frente e a agência tiver concomunada com os ataques, aí já é uma coisa que coloca em credibilidade não só a agência, mas como a própria ONU, que é como se fosse o cérebro pensante, o que une aí todas as agências internacionais. Só que apesar de ter acertado, entre aspas, né, junto à comunidade internacional nesse tema, eu diria que a questão de evitar discutir a proposta de 2 estados, garantir que a oeste do Rio Jordão tudo vai ser dominado por Israel, inclusive militarmente, e não aceitar algum tipo de acordo, a gente tem, né, notícias saindo todo dia. Está cada vez mais próximo de um acordo, de um cessar-fogo, da libertação dos reféns. Cara, enquanto eu gravo, tá? Ainda não saiu nada. Oficialmente a gente tem Israel se propondo, pessoal, a dominar todos os territórios integralmente e os ataques continuando a serem feitos. Uma das declarações, por exemplo, que pegou muito mal do Benjamin Netanyahu está relacionado aos reféns. Como eu disse para vocês, existem familiares
do mais de 130 reféns que estão na faixa de Gaza. E esses caras fazem protesto, reclamam contra o Estado israelense. E aí, o Benjamin Netanyahu falou, poxa, vocês com esses protestos, vocês dão engajamento para o Hamas. Vocês deixam as negociações, as exigências cada vez mais duras do Hamas. Ou seja, ele criticou familiares que estão protestando para fazer o resgate dos reféns. Independente das questões geopolíticas, vamos falar que era no mínimo insensível essa atitude do Benjamin Netanyahu, e é claro que vai sofrer represálias. A gente teve esse grupo de familiares alegando que eles já trouxeram ajuda internacional, trouxeram tema para debate, e que eles trabalham em prol de Israel e não contra Israel. Mais uma retaliação ao Benjamin Netanyahu. Mas além disso, a gente teve a NBC, mídia galera super séria, internacional, super, vamos colocar assim, abrangente, né, super importante no cenário internacional, garantindo que o governo dos Estados Unidos está cogitando cancelar ou pelo menos reduzir o repasse de verbas e de armas para Israel. Tudo porque, como eu falei para vocês, Benjamin Netanyahu não aceita, não cogita a ideia de 2 estados. E independente de qual país seja, mais pró-Palestina, mais pró-Israel, Estados Unidos, Reino Unido, França, todos eles partem da premissa que para você ter um princípio de negociação, Israel tem que aceitar a existência de um Estado palestino. Como vai ser? Antes da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém, vai ter Jerusalém Oriental para os palestinos e Ocidental para Israel, como fica as colinas do Golã, as fazendas Shiba em relação ao Líbano, entende? São muitos pontos sensíveis, os assentados na Cisjordânia. Mas assim, pelo menos aceitar discutir, e nem isso Israel aceita no momento, por isso os Estados Unidos está cogitando cancelar o repasse de armamentos. Outra notícia, pessoal, relevante, está ligada ao que eu citei para vocês. Ontem tivemos um ataque feito por milícias pró-Irã. Lembrando que o Irã, ele nega veementemente que ele esteja envolvido nesses ataques. Inclusive falou, né? Olha, os Estados Unidos faz muitas atitudes ruins no Oriente Médio e existem grupos de resistência que vão responder às agressões americanas, tá? Tirando meio que o corpo fora, não fui eu que participei disso aí. Se os Estados Unidos têm problemas com uma série de grupos do Oriente Médio, não coloque a culpa no Irã, tá? Mas os Estados Unidos alega que foram grupos pró-Irã, talvez financiados pelo Irã, ou tendo a cabeça pensante por trás, o Irã, que realizaram um ataque a um ponto militar nos Estados Unidos, inclusive realizado de madrugada, por isso o alojamento ali, né, teve mais de 30 feridos e 3 mortos, enquanto eu gravo aqui o vídeo para vocês, e os Estados Unidos vai precisar dar algum tipo de resposta. O Trump, por exemplo, ele garantiu que se ele fosse o presidente, nada disso teria acontecido, os ataques não teriam acontecido. Claro que a gente está em período eleitoral, e no período eleitoral, galera, presidente, né, esquerda, direita, enfim, conservador, progressista, todos eles falam qualquer coisa para conseguir os votos. E é fato também que o Biden mandou muito mal nas questões geopolíticas internacionais. A gente pode até gravar um vídeo depois, tá? Falando um pouquinho sobre o governo Biden no cenário internacional. Mas o Trump, enquanto era presidente, também teve ataque de grupos pró-Irã na Síria, por exemplo, inclusive que causaram a morte de 4 soldados americanos. O que, claro, não quer dizer que Trump e Biden são iguais na geopolítica internacional. É só para vocês entenderem, pessoal, que a retórica eleitoral ela é muito forte, ainda mais nesse momento, pré-eleições nos Estados Unidos. Mesmo assim, com a declaração do Biden, a própria Nikki Haley, que é a outra possível candidata republicana, pedindo orações, não foi tão enfática quanto o Trump, né, criticando tanto o Biden assim, mas pedindo orações. A gente teve, por exemplo, pessoal, o senador Mitch McConnell, que é conhecido nos Estados Unidos, falando que os inimigos dos Estados Unidos estão se sentindo cada vez mais empoderados com esse atual governo Biden, que é extremamente fraco nas suas retaliações internacionais, pedindo para ações mais enérgicas. A gente já discutiu, vou voltar com vocês. Professor, o Biden é muito mais poderoso que esses países do Oriente Médio. Poxa, vai lá, faz um ataque retaliatório ao Irã. O Irã não tem força militar para garantir, galera, um ataque contra os Estados Unidos. A questão é, primeiro, como que será feito esse ataque? Com bombardeamento? E aí a gente vai ter, por exemplo, civis sendo feridos em pontos de comando? Como vai ser o dia depois desse ataque? Ou, para ser um pouco mais cauteloso, vai ser com uma incursão militar?
uma incursão militar que nem no Afeganistão, que, cara, querendo ou não, era muito mais frágil que o Irã, embora tenha mais dificuldades geográficas, né? Um clima mais inóspito, uma região um pouco mais montanhosa, tem as suas peculiaridades. O Afeganistão é conhecido como o cemitério de impérios, porque nunca uma grande potência, apesar de sempre querer, União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, conseguiu de fato dominar aquele país. Mas o Irã é mais poderoso que o Afeganistão. Será que os Estados Unidos, fazendo essa possível incursão, teria sucesso, galera? Entende? Fora que, além de todas essas dificuldades, aumento de gastos militares, aumento de gastos públicos, isso poderia gerar um racha, uma queda ainda maior da influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, e o eleitorado islâmico nos Estados Unidos, que geralmente apoia o Biden, ficaria meio pé da vida com ele, podendo reverter em menos votos e, de novo, em um momento pré-eleitoral. Só que se ele não fizer nada, isso reforça todo esse poder dos republicanos em chamar o Biden de um presidente fraco. O Biden está em maus lençóis. Assim como os Estados Unidos garante que essas ações foram planejadas sim pelo Irã, mas o Irã não assume publicamente, a Bloomberg, que é outra mídia super relevante, garantiu que os Estados Unidos estão planejando fazer uma espécie de ataque secreto. Ou seja, você vai ter uma ação do exército americano por meio da inteligência, de influência, de agentes infiltrados, que farão uma retaliação, deixando meio óbvio que foi os Estados Unidos, mas sem uma autoria assumida dos Estados Unidos, para não reverter em ataques diretos, ou contra bases, ou até mesmo contra o governo americano. E aí, pessoal, será que esse tipo de resposta já seria o suficiente? Ou Biden teria que bater no peito, vai entre aspas, e fazer um ataque retaliatório? Lembrando que isso pode dar uma guerra em ano eleitoral. Para finalizar, pessoal, a gente teve uma reportagem da The Times, mídia também super relevante, que meio que propagou as ideias que tinham sido divulgadas pelo Alexander Sofrank, para quem não conhece, o chefe do comando logístico da OTAN. Ele garantiu que, nesse momento, a OTAN, apesar de ter se fortalecido bastante, e é fato, né? Entrada da Finlândia, agora com a OTAN, com a Turquia aprovando, e a Hungria, muito possivelmente, quando tiver o fim do recesso do parlamento, também aprovando a entrada da Suécia na organização. A gente vai ter Finlândia e Suécia entrando. Possibilidade de, no futuro, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Polônia se armando, os países voltando a ter gastos próximos de 2, 3% do PIB, a OTAN se fortaleceu num passado recente, pós-invasão da Rússia à Ucrânia, tá? Mas ainda há, segundo ele, uma dificuldade muito grande na logística de operação, já que cada um dos países tem a sua própria legislação, e isso dificulta venda de projéteis, transporte de blindados e coisa que vale. Então, o que ele pediu? Para que crie-se na OTAN uma espécie de espaço Schengen militar. Para quem não sabe, o espaço Schengen é um espaço da União Europeia. Na verdade, nem todos os países da União Europeia pertencem ao espaço Schengen e nem todos que pertencem ao espaço Schengen estão na União Europeia. Vídeo Noruega e Suíça, que fazem parte do espaço Schengen, mas não estão na União Europeia. Mas na prática, é um espaço que te permite uma livre circulação de pessoas e serviços dentro daqueles países, o que facilita vamos colocar turismo, migração, até mesmo postos de trabalho, tá? A ideia, então, é criar uma área de livre circulação para equipamentos da OTAN. Galera, isso vai ser pleiteado na próxima reunião, segundo dados da The Times, e pode, vamos colocar assim, vai colocar uma pressão muito grande na Rússia, em um momento em que o StatFed Defender 2024, que é o maior exercício militar da OTAN desde o final da Guerra Fria, está acontecendo às portas do país, com um objetivo bem claro: conter uma eventual agressão da Rússia. O mundo tá ficando tenso. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.